1 Coríntios capítulo 14. Quando você tem uma palavra, Deus plantou uma palavra no seu espírito, com certeza essa palavra, uma hora ela vai dar aquele estalo, ela está ali guardada. Enquanto a pessoa está ministrando, o Espírito Santo que está dentro de você, que é aquela unção que nos ensina a respeito de tudo, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de tudo. Irmãos, e essa unção, à medida que eu estou falando, ela vai testificando. Paulo diz assim que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma testificação no Espírito, que aquele que se uniu com o Senhor é um Espírito com Ele. Nós somos um Espírito. Em Coríntios capítulo 6, versículo 17. Essa unção é verdadeira, está dentro de você, tem a capacidade de discernir todas as coisas. O problema grande é quando a nossa alma ela está acima. Quando você vem para Jesus, o seu espírito é novo, mas sua alma é latente. Sua alma, ela está presente, muito forte. Mas é que nem um HD. Você tem que formatar aquele HD para ele ficar limpinho. Então, quando você descobre a vida no Espírito, o seu HD está cheio. Sua alma está cheia. E precisa ser formatada. À medida que você ora em outras línguas, você vai fazendo a formatação desse HD. Você vai derramando um download de novos arquivos dentro de você. Aqueles arquivos velhos você tem que deletar tudo. A vida no Espírito te faz reaprender a viver. Porque a nossa vida original foi antes da queda. Antes que Adão caiu pela desobediência, a nossa vida original estava perfeita. Nós tínhamos a essência viva de Deus correndo dentro de nós. Mas hoje, quando uma pessoa vem para Jesus, ele já tem a natureza de Adão dentro dela. Essa pessoa já tem a natureza de Adão dentro dela e precisa fazer esse download de arquivos espirituais para dentro dela, para que ela reaprenda a viver. Porque um HD cheio, a alma cheia, no governo, no controle, ela precisa ser suplantada pelo Espírito, para que ela expresse a tua verdadeira vida. Gente, a nossa vida não é o que a nossa alma, quando viemos para Jesus, apresenta. A nossa vida é o que o nosso espírito é. A minha nova vida é o que o meu espírito é. Mas a minha alma precisa ser conquistada pelo Espírito. Então, você entra na vida do Espírito, precisa ser feita essa limpeza, de maneira que a tua alma ela expresse o que o seu espírito tem. A alma é importante no processo todo. A alma tem que ser conquistada pelo Espírito e expressar a vida de Deus que tem em você. Uma alma no controle, ela vai viver pelas emoções, vai viver pela visão, pela vontade. Então, aí que é necessário nós fazer essa transferência. E aí entra a importância, irmãos, da oração no Espírito Santo. Porque a oração em línguas é uma transmissão das verdades eternas. Quando eu oro em línguas, eu estou transferindo, estou fazendo um download das minhas verdades, guardadas na eternidade para mim, guardadas em Cristo Jesus para mim. E à medida que eu me envolvo com a oração em língua, eu vou me tornando uma pessoa verdadeira. Pessoas definidas, elas alcançam o destino. Pessoa indefinida não sai do lugar. O povo, ele rodou no mesmo monte durante 40 anos.
Se você estudar a história de Israel e a geografia do lugar, 3 meses era o suficiente para eles passar aquilo tudo. 3 meses eles passavam a pé no deserto. Levaram 40 anos. Então, a oração, ela transfere as tuas verdades. Porque existe as verdades a nosso respeito, e quando nós estamos orando em línguas, essas verdades vão entrando em nós e vão sendo depositadas. A oração em línguas, ela deposita no teu espírito verdades eternas, verdades espirituais, coisas reais a teu e a meu respeito quando oramos. Então essa prática é muito importante, porque quando você ora em línguas e vai para a palavra, essas verdades começam a ser decodificadas pela própria palavra. E a essência da palavra de Deus, ela começa a fazer efeito na sua vida à medida que a sua boca começa a colocar para fora aquilo que você tem de verdade em Deus. É assim que funciona essa prática de oração no Espírito. Sempre é importante você saber mais um pouco sobre oração. Você perseverar na oração. Foi o que Judas nos orientou. O apóstolo Paulo nos orientou em Efésios 6:18, dizendo: orando em todo tempo no Espírito. Outro texto que ele diz assim: orai sem cessar em função dos santos. Judas nos orientou que a edificação na fé é feita através da oração do Espírito. E aqui nesse texto do capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos dá uma aula sobre os conceitos que são muito confusos nas igrejas hoje em dia a respeito da oração em línguas. A grande confusão que se dá a respeito da oração em línguas é você não separar os tipos de oração em línguas que existem. Existem 4 tipos de oração em línguas. 3 estão sob o controle do Espírito Santo. E 1 está sob o meu controle. Então, existe a oração em línguas para edificação pessoal, a oração em línguas para os gemidos intercessórios do Espírito, a oração em línguas com interpretação, que equivale à profecia, e a oração em línguas como sinal para os incrédulos. 4 tipos. Você só pode operar por vontade própria em um tipo de oração, que é a oração para edificação pessoal. Por isso que Paulo fala que você deve orar em todo o tempo no Espírito Santo. Como que eu vou orar em todo o tempo no Espírito Santo? Aí que as religiões, as igrejas, elas entram numa confusão. E tem gente que até hoje não recebeu o batismo do Espírito Santo, que é falar em outras línguas, porque eles estão esperando melhorar para poder alcançar o dom do Espírito Santo. E na verdade o dom do Espírito Santo ele foi dado para você melhorar. Você não consegue melhorar sem o Espírito Santo, nem avançar de onde você está sem o Espírito Santo. Então as pessoas se consagravam porque está esperando ser melhor para receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque tem que se santificar, e isso está errado. Paulo, quando chegou num lugar, isso eu já preguei para vocês, chegou naquela reunião, começou a falar, pregar sobre o Espírito Santo, e eles disseram: mas nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Paulo entendeu que havia um erro doutrinário naquele lugar, como existem erros doutrinários dentro das igrejas. Por exemplo, lá é baseado no emocionalismo para falar em outras línguas. Você tem que arrepiar, você tem que chorar na emoção, tem que ter aquela áurea espiritual. Não, irmãos. Você fala em língua, você entende o que é oração em línguas.
Você creu em Jesus, confessou Jesus, que você não é nada sem Jesus, o Espírito Santo já está dentro de você. E quando ele veio, trouxe uma linguagem dentro dele. Então o batismo, irmão, o batismo com o Espírito Santo é que nem o batismo nas águas, você compreende e recebe. Mas a religião, irmãos, ela aprisiona a pessoa. Então, quando eu falo disso, falo das igrejas, é que é erros doutrinários. E esses erros, como é que eu vou descobrir que é errado? Com a unção que ensina a respeito de todas as coisas. Essa unção ela é verdadeira, diz João, e não é mentirosa. Então existe uma unção dentro de você capaz de discernir. Mas por que eu não estou discernindo então? Que a capa da tua carne, a capa da tua alma está superior ao seu espírito. E a pessoa não tem comunhão com a palavra. Você precisa discernir o que é certo e o que é errado. Você precisa discernir o que é palavra de homem e o que não é. Por isso você precisa desenvolver o seu espírito. Agora, eu não estou aqui dizendo que lá não se recebe o batismo com o Espírito Santo. Lá você recebe. Mas alia o Espírito Santo é isso. Porque as emoções não são do Espírito. Vem da alma, mente, emoções, vontade, choro, riso. As pessoas se santificavam para receber o batismo. Tem gente hoje vai ficar anos aí e não vai receber, porque eu não vou me tornar santo se eu não tiver o Espírito. Então, é através do Espírito Santo, essa transferência que o Espírito Santo faz através da oração em línguas dentro de nós, que vai fazendo que esse HD seja formatado e coloca arquivos novos. Deus faz através da oração. Quando você se entrega, vai limpando você por dentro. Coisa que você não consegue tirar daí. Paulo diz em Romanos 8,13: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, como é que você mortifica? Pelo Espírito. Pelo Espírito. É pelo Espírito o processo. Então, a santificação, ela não vem, você quer ser santo. Irmão, nós não conseguimos. Paulo diz assim, em Romanos 3, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não há nenhum justo. Eu não consigo justificar o meu corpo. Eu preciso entrar pela cruz. E a santificação vem à medida que nós nos entregamos. Então essa prática, 4 tipos de oração. Línguas para edificação, que é o que está sob o seu controle. As línguas, os gemidos intercessórios do Espírito, que estão em Romanos 8,26. É os gemidos inexprimíveis. Línguas com interpretação que equivale à profecia. E línguas como sinal para os incrédulos. O que aconteceu em Atos capítulo 1, quando o Pentecoste veio, e as pessoas começaram a falar em outras línguas, na linguagem original deles, e o povo todo entendeu. Aqueles que eram da mesma linguagem entenderam. Atos 1 e 2, você vai ver quando o Pentecoste veio. O que marca o início da vida espiritual de uma pessoa é o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos falar em outras línguas. Jesus disse assim: esses sinais seguirão os que quererem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, beberão coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é promessa de Deus para a igreja. Aqui no capítulo 14 diz assim, versículo 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. O que Paulo aqui nesse texto, capítulo 14,
está colocando aqui profecia em evidência. Que essa igreja, se você olhar todo o contexto, era uma igreja poderosa nos dons, mas era bagunçado o negócio. Então, se reunir, tipo assim, que nós temos reunido aqui, e todo mundo começava a falar em línguas, ninguém se entendia mais. Isso que aconteceu. Então, esse capítulo, Paulo trouxe para esclarecer a respeito dessa oração, a oração em línguas. E aí ele evidenciou que naquelas reuniões tinha essa confusão, e aí por isso que ele colocou o dom de profecia em evidência. Por quê? O que é a profecia? São as línguas estranhas interpretadas. Agora eu chego aqui, vocês chegam aqui, eu fico 2 horas em outras línguas. Não vai entender nada, vai para casa sem entender nada. A não ser que Jesus, um de vocês, ou eu mesmo, para traduzir, interpretar isso que eu estou falando. Aí o que vai acontecer quando houve essa tradução? A edificação de todos. E o que está operando aqui? O que está operando quando eu falo em línguas e quando alguém interpreta? Está operando a mente de Deus, a mente de Cristo. Então, quando uma língua é interpretada, é a mente de Deus está trazendo luz e entendimento a um corpo inteiro. Entenderam? Mas quando eu estou falando em línguas para edificação pessoal, em que não há tradução, que nem eu mesmo estou recebendo a tradução, ou ninguém, o que está acontecendo? O que está operando? Está operando a mesma mente de Cristo, que opera na profecia, ela opera na edificação. Então, qual a diferença? A única diferença que tem é que não é revelado para mim, mas o entendimento está sendo depositado. Quando você ora em outras línguas e não tem a profecia, não tem a tradução, o entendimento está sendo depositado dentro de você. Mas o que opera? É a mesma mente de Deus. Se a mente de Deus operasse aqui em profecia agora, e eu traduzisse o que eu falei há pouco, você seria edificado com o que Deus estava falando através da oração em línguas. Mas não operou a profecia. Eu, quando falei as línguas aqui, fui edificado. Mas não mudei nada. Sim, é porque é um depósito. Ela vem sendo depositada. Então a pessoa dentro de si vai fazendo um download. É isso que ele fala no versículo 2. Olha o 2. Olha aí na Bíblia. Então quer dizer, ele evidenciou no versículo 1, procure os dons espirituais, mas principalmente profetizar. Então ele está falando para uma assembleia pública. Nem estou eu aqui. Estava falando nesse capítulo sobre uma assembleia em que tinha alguém falando, todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí ele disse: é melhor que vocês procurem o dom de profetizar, para que todo mundo saia edificado, não só individualmente todo mundo. E aí vocês não têm a comunhão. Aqui, o versículo 2, ele diz assim, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, mas fala senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Então, esse versículo 2 não está falando de profecia, está falando de oração para edificação. Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. E esse versículo se completa no versículo 4. Então, quer dizer, a mente de Deus está operando, aí está se edificando. Assim mesmo. Olha o versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens
edificando, exortando e consolando. Qual o papel da profecia? Toda profecia, irmãos, ela vem para edificação, exortação e consolo. Toda edificação, exortação e consolo que a profecia traz, ela, com certeza, tem que estar baseada na palavra. Você pode examinar as profecias, não pode? Claro que pode, que a Bíblia fala. Você pode examinar e reter o que é bom. Você pode discernir, porque dentro de você existe uma unção. Essa unção significa o Espírito Santo. Então tá, versículo 4, então, ele conclui o que o versículo 2 diz. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Aqui ele diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas nessa reunião toda. Queria que vocês estivessem aí, todo mundo falando. Mas muito mais, porém, que vocês profetizassem, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Não adianta eu chegar aqui e só falar em línguas, e nós não ter a exortação, o consolo, a edificação que a profecia traz. Às vezes, irmãos, eu estou falando a palavra que eu não estou profetizando. É a palavra que nos edifica e constrói. Versículo 6. Agora, porém, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se não vos falar por meio de revelação, ou ciência, ou profecia, ou de doutrina? Não é isso? A gente tem que ficar claro nesse contexto do capítulo 14 aqui, para que não haja a confusão que as igrejas fazem a respeito do que é uma coisa e o que é outra. Existem 4 tipos de orações em língua. Aqui evidenciamos 2. Evidenciamos a profecia, que é as línguas com interpretação, e evidenciamos a edificação pessoal, que você fala em outras línguas e se edifica. Se você falar em outras línguas e interpretar, você edifica outra pessoa e fica sabendo o que Deus está falando. Mas se você não saber falar em outras línguas, dentro de você vai estar sendo feito um depósito. Por exemplo, quando eu baixo um arquivo da internet no meu computador, ele fica lá. Se eu não abrir o arquivo, ele fica lá, eu nunca vou saber o que tem nele. Você depositou aquilo. Você abre, né, a palavra, o arquivo vai se abrir. Aquela verdade espiritual a teu respeito. Isso que Deus faz. Esses são os tesouros. Ajuntai tesouros no céu. É o tesouro que está guardado em você. Agora, o que acontece nesse processo de oração? É que ele demora. Você nota resultados assim, depois de muitos meses. Mas chega momentos, a oração ela te leva a você cortar os galhos mortos e secos da sua vida. E aonde você se confronta com você mesmo. O seu eu é o último a morrer, ele não quer morrer, ele não quer morrer. Se você deixar de se edificar, muitas coisas voltam de novo. Então por isso que a edificação tem que ser constante. Você ir mortificando. Você fica ali, aí passou 6 meses, você se depara com um impasse, não consegue avançar. Você fica travado ali. Parece que o céu está de bronze, não vai mais. Parece que você olhou para trás e não andou nada. Na verdade, você andou. Você se encontrou com você. Esses galhos não é o pastor Gustavo que vai cortar. Esses impasses de oração, quando você se encontra com você, é você que vai decidir. Porque aonde vale o arbítrio. Você descobriu que você é mentiroso. A pessoa chegou no impasse da mentira.
É o galho da mentira da sua vida, tem que cortar. Como é que eu vou podar esse galho? É você que vai podar. À medida que você vai orando, e você não consegue parar de mentir. Mas aí é que é a hora que você decide continuar orando. Você vai vencer esse impasse. Você vai andar um pouco mais, vai ter outros impasses. Versículo 9. Diz assim: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Estareis como falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de voz no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Versículo 14. O versículo 14, irmãos, é a definição de oração no Espírito. Paulo diz assim: orando em todo tempo no Espírito Santo. Judas diz: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu aprendi que orar no Espírito Santo era ficar calado. Está falando com Deus mentalmente. Isso não é oração no Espírito, é oração almática. Deus é onisciente e sabe o que eu estou pensando. Mas o que é oração no Espírito? É a oração que provém do espírito humano, em que a tua boca fala as palavras que o Espírito Santo ensina. Sim, o Espírito Santo vai ensinando. Então aqui no 14 vai falar o que é oração no Espírito, ó. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, ora de verdade. Porque o meu espírito está orando verdades espirituais a meu respeito e está depositando coisas espirituais dentro de mim. Eu já tive a experiência de quando eu voltei em 2013 para Rondonópolis, depois que eu fiquei um mês lá em Goiânia, ouvindo tudo que eu ouvi, eu orava. Eu vi que em 6 meses houve os impasses e eu parei de orar. E aí depois de lá até 2010, eu fui vivendo assim. Orava 3 meses, parava, ficava um ano sem orar, voltava a orar de novo, ficava um tempo sem orar, porque não tinha o alimento espiritual da vida no Espírito. Foi quando eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo me falando: você tem que ir para a palavra do Espírito Santo. Você tem que ir para a oração e para a palavra, que aí você vai encontrar o seu destino, vai encontrar o seu rumo. Foi 2010, e aí de lá para cá, quem estava comigo desde lá, aí sabe o que aconteceu. Está sendo construída rochas da palavra dentro da minha vida. A liderança do Espírito é a maior liderança que você pode ter. Não divida a liderança do Espírito com a liderança do homem. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não deixa a voz da tua alma, das emoções, fazer os ditames na tua vida. Então o conceito 14 aí: se eu orar, o Espírito ora. É o Espírito que está orando, não é a mente. Ora de fato, ora verdadeiramente. Mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Que a oração em línguas ora a verdade, ora de fato, mas o português não. O português não ora de fato. Ora pelo circunstancial, pelas emoções, pelas vontades próprias, e geralmente são orações egoístas. Versículo 16: e se tu bendissesses apenas em espírito,
Como dirá o indouto amém depois da tua ação de graça? Que está falando de adoração no Espírito. Bem dizer no Espírito é a oração em outras línguas. Olha o que Paulo diz no 18. Eu dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras do meu entendimento para instruir a outros e falar 10.000 palavras em outra língua. 10.000 palavras é uma oratória de 1 hora, 1 hora e meia. Olha para o quadro lá, irmãos. Vamos ter um outro entendimento. Olha lá. Ó. Olha para o quadro. Bonita aquelas hortênsias, não é? Ela pintou a mão, é a óleo aquela tinta ali. Ó. Mas ela deve ter dado mais de 3.000 pinceladas ali. E misturas de tintas. Tem tintas misturadas para dar aqueles tons de verde, aqueles tons de rosa, aqueles tons de azul, a luminosidade no fundo, a sombra para poder dar a noção de espaço. Gente, eu li 30 vezes o Novo Testamento. Por exemplo, os livros de Paulo, para mim ficou bem claro. Ele dá pitacos do entendimento de vida no Espírito em cada livro. Por quê? Por exemplo, ele mandava uma carta numa, dizendo uma coisa, e na outra ele dizia outra coisa. Porque, na verdade, aquele povo, ele estabeleceu a igreja lá, então, aquele povo já tinha sido instruído por Paulo. E quando ele manda a carta para Tessalônica, ele diz assim: eu não tenho nada a acrescentar para vocês. É a única carta que ele diz. Porque eu vejo o progresso da vossa fé. Eu vejo a operosidade da fé de vocês. Vocês estão crescendo, vocês estão voando baixo, vocês estão rompendo. E aí só tem um ensino que ele diz, que ele esmiuça naquele livro, sobre o espírito do engano, o espírito da mentira, que ia operar nos últimos dias da igreja. Então ele dá tudo aquele espetáculo. Agora, por exemplo, se você ler Efésios e Colossenses, são livros gêmeos. O que não tem em Efésios, em Colossenses vai concluir. O que não conclui em Colossenses, conclui em Efésios. Gálatas é diferente. Mas Gálatas se assemelha com Romanos. Coríntios 1 e 2 é diferente dos outros todos. Porque escreve para uma igreja que tinha o poder de Deus operando nela. Então, cada pitaco que ele deu numa coisa, ele construiu um entendimento vindo do Espírito. Você precisa ter todas as pinceladas possíveis para fazer o quadro. Agora eu posso muito bem pegar, como você falou, o texto aqui, ó, e isolar esse texto e criar uma heresia. Uma mentira como verdade. Fica um engano como se prevalecendo dentro da igreja. Tudo vai do coração. Por isso, irmãos, eu sempre estou dizendo aqui, na pureza do Espírito Santo, você precisa se instruir da verdade. Como Paulo disse a Timóteo, não te afasta das sagradas letras, que elas vão te tornar sábio para a vida eterna. A sabedoria vem das sagradas letras, porque toda a Escritura é inspirada para instruir, redarguir, corrigir, orientar em justiça. Vamos analisar a verdade, que dentro de mim tem uma unção que não aceita mais nada. Se não vier de Deus, não vou aceitar. Quando o Espírito acendeu uma luz dentro de você, entra nessa luz que ele acendeu. O Espírito Santo dentro de você. Nós precisamos dessa sintonia fina de quem está falando dentro de nós. Geralmente as emoções falam muito. Não podemos ser mais emocionais. 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, Isaías 28:11,
Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para incrédulos, e sim para os que creem. Por quê? Quando você reúne, você precisa traduzir o que você está falando aqui. Mas os incrédulos, se você falar em línguas e eles entenderem na linguagem deles, aqui é língua como sinal para os incrédulos. Como diz lá em Atos capítulo 1:8, eles começaram a compreender. 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, que é o caso aqui, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, palavra compreensível, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Porque a palavra é que julga, né? Tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Por quê? Porque através da palavra é revelado. Não é através da oração em língua que é revelada a pessoa, mas pela palavra. Isaías 28:11. Pelo que por lábios gaguejantes e língua estranha falarei a esse povo. Aqui para concluir, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vós reunis, um tem salmo, o salmo que é o louvor, né? Outro doutrina, que é a palavra, este traz a revelação, aquele outro outra língua, e ainda um outro interpreta. Tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3. Isso sucessivamente, e haja intérprete. Versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo. O que quer dizer isso? Não, em línguas. Mas não alto. Então, enquanto eu estou pregando, ministrando a palavra profética, você pode estar orando em línguas, bem baixinho, balbuciando as palavras. Por que tem que falar em línguas? Porque é um ciclo, irmãos. Escute isso. É um ciclo. Ele vem do seu espírito, a linguagem. Ela vai passar na sua mente. Aí que está as confusões. A oração em línguas, ela vem na sua mente e libera pela sua voz. A profecia do mesmo jeito. Entra no seu espírito, através do Espírito Santo, passa na sua mente e você libera a palavra. Por exemplo, a ministração da palavra, essas revelações que eu tenho. Eu falo muitas coisas aqui, muitas coisas, elas vêm do Espírito, que estão depositadas no meu espírito, passam na minha mente e saem instantaneamente. Você vê que é de Deus, porque é muito rápido o entendimento. É um depósito. Muita palavra lida, muita edificação na palavra, meditação na palavra e muita oração em línguas. Construído dentro do seu espírito. Isso não é natural, não é da minha mente, é do espírito.